Instalivros apresenta A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida, Mário Sérgio Cortella. Todo mundo já usou algumas dessas justificativas para a falta de sucesso. Eu tento e não funciona. Não tenho sorte. Não dou para o negócio. Por mais que eu ande, não saio do lugar. Não fico fazendo marketing pessoal. Em A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida, o professor Mário Sérgio Cortella afirma que não se pode atribuir o sucesso ou o fracasso somente a forças externas ao indivíduo. Em 20 capítulos, o autor discute comportamentos tão comuns a todos e aponta caminhos para que cada um cultive a própria sorte. O que significa ter sorte? Uma das coisas que mais preocupam é o hábito de algumas pessoas atribuírem a forças externas, quase que místicas ou mágicas, os acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis na vida delas. Claro que existem situações que podem ser prejudiciais e que não dependem do desejo ou da procura da pessoa, assim como há muitas circunstâncias que podem beneficiá-la sem que ela necessariamente as tenha procurado. Por vezes, tomamos atitudes com determinada intenção e o resultado não aparece ou não da maneira esperada. Outras vezes, não gastamos energia em busca de algo que acaba se realizando. Aquilo que eu não procurei e veio, seja bom ou mal, e aquilo que eu procurei e não veio, seja bom ou mal. Nesse sentido, a percepção de sorte se aproximaria de uma bênção, como se a pessoa fosse recebedora de um favorecimento. A ideia de que existe uma força que independe da intenção, que cuida, protege, ultrapassa a nossa capacidade de ação e até os limites do mundo humano. Essa circunstância é uma casualidade positiva, assim como existe a casualidade negativa. Por isso, a ideia de sorte está em grande medida ligada ao fato de não compreendermos os motivos pelos quais as coisas acontecem. A expressão sorte, tanto no sentido positivo quanto no negativo, então se refere a uma ocasião ou circunstância. A ocasião pode surgir como resultado de eventos que acontecem ao mesmo tempo, mas é preciso estar preparado para aproveitá-la. E preparado nos dois sentidos da palavra, disponível para buscar e competente para fazê-lo. Precisamos nos preparar para tudo que encontrarmos ao longo da nossa caminhada. Muitas vezes nós colocamos à mercê da sorte, não podemos atribuir o sucesso ou o fracasso somente às forças externas do homem. O caminho certo para alcançar a própria sorte vem sempre cercado de oportunidades, mas a maioria das vezes, segundo o autor, somos também propícios à cegueira. Falta coragem de seguir os caminhos, e quando perdemos uma oportunidade, sempre julgamos que não demos certo para isso ou aquilo, que não somos capazes, que não temos sorte e até mesmo merecimento. Portanto, a sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. É recomendável alertar que coragem não é impulsividade. A força da coragem está na audácia. Ser impulsivo e impetuoso leva ao insucesso muito mais vezes do que quando há planejamento e preparação. Por essa mesma perspectiva, uma pessoa cautelosa não é covarde, mas aquela que prepara a coragem e a ação. Uma pessoa covarde é a que não tem ânimo sequer para tentar, porque o primeiro passo já a assusta imensamente. Quando falo que a sorte segue a coragem, não se trata de uma sorte esvaziada de perícia, de habilidade, de competência. É uma sorte impregnada de capacidades, e essa expressão parte do pressuposto de que a pessoa teve humildade para buscá-las. Dê o passo da coragem. A coragem não é uma disposição emocional de euforia. É necessário entender que, se há despreparo, não é coragem, mas sim uma atitude impulsiva. A concepção de coragem se refere a uma força virtual, que se dá de forma organizada e consciente. Essa força se caracteriza por ser uma disponibilidade, uma inclinação para uma ação eficaz, mas que precisa estar estruturada. Imaginar que coragem é meramente essa euforia preparatória e que seria suficiente para lançar-se em alguma atividade só faz aumentar a probabilidade de desastre. Por isso, a sorte segue, sim, a coragem. O caminho para alcançar o sucesso sempre será o caminho da coragem.
pois ela nos mostra os meios certos para que possamos cultivar a nossa própria sorte. O sucesso só depende de nós mesmos, assim como o fracasso. Por outro lado, também existem aqueles que não encontram o caminho do sucesso e tentam sempre justificar, dizendo frases como "não tenho sorte", "eu tento e não consigo", ou ainda "por mais que eu ande, não saio do lugar". Com atitudes como esta, que passam a ser constantes com o tempo, essas pessoas começam a viver nesse ciclo vicioso e, se não cuidarem, podem ficar presas nessa condição para sempre. O fracasso também é uma escolha. Temos mais praticidade para procurar o fracasso do que procurar o sucesso por medo das oportunidades. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Coragem competente. Coragem não é ausência de medo. O medo nos prepara para não ficarmos vulneráveis. Coragem para ser decente. É preciso dar o primeiro passo. Pressão do tempo. Estamos atualmente envolvidos com uma quantidade significativa de eventos, grande parte deles acontecendo em acelerada velocidade. Esse tsunami de informações nos retira um tempo que poderia ser investido num aprendizado com mais densidade. O fato é que os últimos 40 anos nos trouxeram uma tecnologia absolutamente inédita, cuja crença é que ela acelera as nossas tarefas. No entanto, passamos a fazer também com muito mais frequência e intensidade. Aumentamos o número de vezes com que falamos com alguém em um dia, isto é, hoje nos falta intervalo, nos falta descanso. Nota-se cada vez mais a incapacidade que temos de simplesmente pararmos. Não gostamos de ficar parados, sem nada a nos ocupar. A ideia de ficar aguardando num saguão, numa fila, numa sala de espera é altamente aflitiva, angustiante. Essa percepção de sufoco, de abafamento, nós sentimos não só em relação à pressão do tempo, mas à compreensão do próprio tempo. A sociedade é cheia de concepções que geram mais pressão. Frases como: "sucesso é fazer 1 milhão antes dos 30 anos". "Em 2 anos de empresa é preciso assumir um cargo de chefia". Essas são muito comuns. E isso gera desespero porque é afobação e faz com que se perca a oportunidade de olhar para alternativas de caminhos que sejam mais gratificantes. Se ficarmos distraídos o tempo todo com os múltiplos estímulos que recebemos, acabamos por perder o foco. Aprendendo a utilizar o seu tempo. Quando se trata de aprendizado, existem momentos em que é preciso dosar, seguir só até determinado trecho para mais à frente retomar o caminho. E isso não é absolutamente perda de tempo. Vivência é intransferível. Experiência é transferível. Você não pode aprender com a vivência de outra pessoa, mas pode aprender com a experiência por ela relatada. E pode trazer esse ensinamento para a sua vivência. Nada te impede de aprender com as experiências refletidas dos outros. Uma das maiores oportunidades que você pode encontrar de crescer e aumentar a sua habilidade está em outra pessoa. Como nenhum e nenhuma de nós sabe todas as coisas e tampouco é incapaz de saber alguma coisa, aquilo que o outro sabe e eu não sei complementa a minha capacidade. Nesse sentido, a sua aproximação com o outro tem de ser de humildade. O aprendizado se dá quando você olha para dentro de si e para fora de si. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. É preciso inventar tempos de aprendizagem, e estes nunca são perda de tempo, nem devem ser sempre acelerados. O aprendizado com a vida ficou mais difícil nos tempos atuais. Hoje as coisas se dão em sucessão tão veloz que você capta a informação, mas não necessariamente o aprendizado. Mal começamos a assimilar, a fruir, a digerir um tema e já aparece outro na sequência. A velocidade e a quantidade dos eventos quase não nos permitem tempo para observar o inédito, até porque há muito inédito acontecendo. Não dá mais para refletir por muito tempo sobre uma primeira página de jornal. Ao entrar numa página de internet, logo se está em outra e se pula para outra e outra. Portanto, desenvolva o hábito de separar um tempo para escutar e aprender. Desenvolva o autoconhecimento. Muitas pessoas reclamam ao acordar por terem de ir ao trabalho. Torcem para chegar ao final da semana, com expressões como "graças a Deus é sexta-feira". Possivelmente,
Grande parte dessa insatisfação ocorre da dedicação do tempo delas a atividades que não trazem alegria, ou seja, que não estão de acordo com o propósito de vida delas. Se você passa o seu dia ocupado por algo que te dê alegria, que coloque a sua inteligência a serviço do seu propósito, aquela atividade não te deixará desanimado. É importante fazer uma distinção. Emprego é fonte de renda, enquanto o trabalho é fonte de vida. Trabalho gera vitalidade, emprego pode muitas vezes apenas dar dinheiro. Qual a diferença entre trabalho e emprego? O trabalho é aquela atividade que você faria até de graça. Há pessoas que encontram no emprego o trabalho que gostariam de ter. Existem aquelas que não encontram e são infelizes. E outras ainda ficam apenas na rotina do emprego. É necessário gerar movimentos de estímulo, que podem acontecer de vários modos. Buscar uma informação continuada na área desejada, criar mecanismos de reconhecimento, promover a consciência da importância de cada atividade no sentido de contribuição para a sociedade. Todas essas medidas contribuem para que a pessoa ganhe energia. Ninguém motiva alguém. O que se pode é estimular. A motivação é movimento interno, mas pode ser ativada por um estímulo. Ao nos enchermos de obrigações, sem nenhuma prioridade, evitamos ter esse enfrentamento necessário. Na perspectiva de a sorte segue a coragem, será uma coragem competente se eu tiver certeza do motivo pelo qual estou me encarando. Isso é autoconhecimento. Na realidade, autoconhecimento é uma expressão da filosofia clássica que significa conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento não significa apenas que eu vou fazer um mergulho interior, prazeroso, agradável. Não, eu vou ter de me ver com minhas glórias e virtudes, com meus problemas, com aquilo que eu sou. Obviamente, eu não sou o melhor avaliador de mim. Por isso, o autoconhecimento não pode ser solitário, só em contato com outras pessoas que são capazes de dizer como elas me conhecem para que eu veja como os outros me veem e assim eu possa me analisar. Para que serve o autoconhecimento? Para que você ganhe potência, vitalidade, energia, competência no exercício da caminhada, para que você seja autor de si mesmo, para que seja autônomo. Você não precisa se submeter às forças daquilo que é incontrolável, aquilo que alguns chamariam de destino. Desenvolver o autoconhecimento é uma arma contra o acaso. Planejando o seu tempo. Partindo do princípio de que você é mortal, o seu tempo é a sua vida. Seu tempo começou com a sua vida e com ela terminará. Sua vida, visto que tem fim, tem um tempo de validade. O que faço da minha vida? A partir dessa questão, você tem grandes escolhas a fazer. Requer que você pense na sua história, mas precisa pensar também no momento atual. O que você faz da sua vida hoje é como usa o seu tempo nesta jornada de agora, portanto, no seu cotidiano. A sua vida é composta por história e cotidiano. Cotidiano é o hoje e a história é o conjunto de cotidianos enquanto eles existirem. Você só vive o cotidiano. Assim sendo, você não pode desperdiçar o seu tempo nesse cotidiano, pois seria perder vida. Como vida é uma dádiva e é algo irrecuperável, todo o seu cotidiano precisa ser bem aproveitado. Você não pode perder tempo, ou seja, deixar de fazer aquilo que precisaria e deveria ser feito. Perder tempo é fazer o que não deveria nem precisaria ser feito. O desperdício de tempo acontece quando você não tem certeza do propósito daquilo que está fazendo. Agora faça uma pausa. Esses tempos de parada cada vez mais difíceis de serem reservados nos fazem falta. Esse giro sempre alto das pessoas, essa incapacidade de silenciar, tirou de nós muitas maneiras de aprender. Essa pausa programada é a capacidade de observar o que está à sua volta e o ajudará a aumentar a sua capacidade de obter conhecimento e fortalecer a sua competência. O horizonte é uma ilusão de ótica. Quando você está indo em direção ao seu horizonte, de fato, lá você não chega porque o horizonte se desloca, mas essa busca é o que move você. Nesse sentido, o que é uma pausa? É a possibilidade, enquanto se caminha em direção ao horizonte, de parar e se situar, olhar à volta, prestar atenção ao caminho. A percepção da passagem do tempo varia conforme a nossa quantidade de tempo livre. Quando se tem muito tempo, a assimilação desse tempo é elástica.
Quando se tem menos tempo, ela é comprimida. Por exemplo, a nossa memória dos 8 anos aos 9 anos de idade que passamos no ensino fundamental é de um tempo imenso. Dos 6 aos 15 anos de idade é um período recheado de lembranças, mas se você estiver na faixa dos 40, 50 anos de idade e contabilizar 8 anos para trás, a sensação é de que esse tempo não é tão extenso, vai parecer até relativamente pouco. O fato é que o caminho perde importância. O caminho se tornou só o meio para o objetivo final. O trajeto deixou de importar. Quando a relação com o tempo se altera, quando você se sente mais responsável por alguém e passa a ter medo da morte, sentimento que antes não se fazia tão presente. A morte, a partir desse momento, significará também o abandono involuntário de alguém de que você precisa cuidar. E esse sentimento é mais forte quando, por exemplo, surgem de variados modos a paternidade e a maternidade. A questão é, quanto menos tempo de passado você tem, mais extenso é o futuro de que dispõe. Porque a pessoa só pode avaliar o que tem de tempo por aquilo que já vivenciou. Por isso, utilize seu tempo de forma sábia. Crie pausas para observar ao seu redor e aprender que o tempo é o bem mais precioso que você tem. Aprendendo com as gerações. Durante séculos, a geração mais idosa ajudou a formar a geração mais jovem. Agora, essa ocupação tem encontrado em muitos adultos um nível forte de desistência. Eles não querem saber de nada, acham que já sabem tudo. Ora, choque de gerações é algo que existe há várias gerações. Cada tempo carrega suas características, mas há sempre o que aprender de lado a lado. Trata-se de uma via de mão dupla. É preciso ensinar, mas também se aprende muito com quem chega. O jovem também precisa lidar com essa condição, encarar como oportunidade de aumentar o seu repertório e a sua vivência. Essa relação deve ser vista por 2 princípios. Quem sabe, reparte. Quem não sabe, procura quem saiba. Se a gestão tiver a capacidade de formar seniores e juniores nesses 2 princípios, de um lado terá a generosidade mental e de outro a humildade intelectual. Essas 2 trilhas virtuosas serão decisivas para obter potência para construir um futuro de forma sustentável. E isso não tem nada a ver com sorte. A questão é, quanto menos tempo de passado você tem, mais extenso é o futuro de que dispõe, porque a pessoa só pode avaliar o que tem de tempo por aquilo que já vivenciou. A ansiedade faz com que a anteriormente citada frase dos nossos avós, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, seja relativizada, porque hoje temos notícias contínuas sobre males que duram muito e bens que acabam rapidamente. E também essa rapidez que se vai da fama para o esquecimento. Não estou falando isso para voltarmos ao passado, mas para olharmos as circunstâncias à nossa volta, que nos colocam num modo desesperado. Por isso é preciso insistir num ponto. Não é o destino que constrói as minhas rotas, mas há circunstâncias que não controlamos. São essas situações onde não temos controle que devemos enfrentar com a coragem. Insta Insights. Esteja preparado, isto é, disponível e competente quando a sorte bater à sua porta. Encare as oportunidades com competência de acordo com seu tempo de vida. A ambição é necessária, mas a ganância precisa ser banida de sua vida. A coragem é uma disposição que corre o risco de se enfraquecer, portanto necessita de preparo e reflexão contínua. Toda escolha requer uma renúncia. Faça boas escolhas. Neste livro você aprendeu que é importante enxergar de outra forma mais positiva e oportuna o que chamamos de sorte. A sorte não espera rodeios, por isso ela precisa vir acompanhada da coragem de encarar os fatos como principal meio de oportunidades. A lamentação da falta de sorte também vem sempre acompanhada da falta de coragem e de ação. Dizer que não tem sorte no amor e ser feliz no jogo é um dos exemplos clássicos. Não adianta ter a sorte se você não tem coragem de seguir em frente, de refazer caminhos, de construir novas oportunidades. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, Napoleon Hill.